Glória a Deus. Então é na mesa que tem a maior celebração da igreja, porque é na mesa que todo mundo é chamado. A grande revelação que nós temos é que todos nós, como vasos de barro diante do Senhor, se na mesa nós formos sinceros, Deus tira de nós toda trinca e toda fissura, fazendo de nós um vaso novo. A mesa é uma revelação do amor de Deus. A mesa é a revelação da misericórdia de Deus. A mesa é a revelação do que Deus pode fazer pelo homem. Por isso que exatamente no dia da Páscoa existia uma mesa, e Jesus Cristo então mostrou para eles naquela mesa como é que se transforma vasos em vasos sem cera. Aleluia. Eu vou falar um negócio aqui agora que eu não vou explicar muito bem, vocês vão ter que caçar um pouco para entender. Porque ali naquela mesa ali Jesus mostrou quem era vaso com cera e sem cera. Aleluia. Porque quando ele estava participando da Páscoa, você vai achar isso em Mateus. Está participando da Páscoa. Aí de repente ele pega o pão e o vinho para instituir agora a mesa da ceia. E quando ele pega o pão e o vinho para instituir a mesa da ceia, o vaso que era rachado já não estava mais lá. Porque você pode pesquisar, se você comparar o Evangelho de João e o Evangelho de Mateus, e você colocar os dois aqui equilibrados, você vai perceber que João falando da ceia é diferente dos outros. Por quê? Porque João dá um detalhe que os outros não dão. Qual o detalhe que João dá que os outros não dão? Que Jesus, antes de instituir a ceia, antes de pegar o copo de vinho, a taça de vinho, e antes de pegar o pão, Jesus primeiro olha para Judas e diz assim, o que tem de fazer, faze-o logo. E aí Judas se levanta, logo depois de comer o bocado molhado. Esse bocado molhado ainda era na Páscoa, porque pegava um pedaço de pão e molhava na pasta de ervas amargas, molhava ali nas ervas amargas e comia, e ainda estava comendo a Páscoa. Aí quando Jesus fala assim para ele assim, a Bíblia diz, e quando ele comeu, o diabo entrou nele, e Jesus olhou para ele e falou assim, o que tem que fazer, faze-o logo. E então a Bíblia diz que Judas se levanta e sai da sala. Quando ele sai da sala, o que a gente sabe que ele foi fazer? Foi entregar Jesus para os sacerdotes lá, vendendo por 30 moedas de prata. Glória a Deus, aleluia. Aí só que esse detalhe só João que fala. Logo em seguida, agora você volta para Mateus. Quando você voltar o texto para Mateus, Jesus vai estar dizendo assim, e tomando o pão e pegando o cálice, ele disse assim, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. E esse cálice é o cálice da nova aliança. Aí ele começa a instituir a ceia. Judas já não estava mais. Glória a Deus, aleluia. Então sinto dizer, me perdoe as pessoas que gostam muito daquele quadro da Santa Ceia do Leonardo da Vinci, mas aquele quadro ele pode ser falado que é o quadro da Páscoa, não pode ser falado que é o quadro da ceia, porque quando se instituiu a ceia, Judas já não estava lá. Só no quadro de Da Vinci que ele está, na mesa lá ele não estava. Aleluia. Porque eles não sabem desse detalhe, né? Mas agora que eu estou falando, pede para o Leonardo da Vinci fazer outra agora, tirando o Judas de lá. O problema é que não dá mais, né? O problema é que não dá mais, agora não dá mais. Vamos voltar aqui para a mesa? Sim ou não? Bom, agora que eu já expliquei a particularidade da mesa, a mesa ela tinha quantos pães em cima dela? Cada pão representava o quê? As 12 tribos de Israel. A mesa hoje representa o que para nós? Traz toda a luz da nossa santa da ceia do Senhor. Esse negócio de Santa Ceia do Senhor também é uma titularidade que a igreja deu. É
Na Bíblia você não vai achar escrito Santa Ceia do Senhor. Na Bíblia você vai achar ela escrito Ceia do Senhor, Festa do Senhor, Festa do Amor, o Partir do Pão. Santa Ceia você não vai achar. Isso é a igreja que intitulou assim. Amém? Mas é Ceia do Senhor. Então é assim que nós chamamos, porque é assim que é. Então você vai achar a particularidade da mesa com a mesa da ceia do Senhor na igreja, onde todo mundo que senta ali, senta em comunhão para participar do pão e do vinho. Era exatamente isso que tinha lá também no tabernáculo. Tinha pão e tinha vinho, tinha copo, tinha prato, tinha colher, tinha os pães e tinha alguns detalhes. Então eu quero minuciar um pouco desses detalhes com vocês agora, para vocês também ter assim um pouco mais para falar da ceia, fora isso que já foi falado. A mesa então ela é composta de dois materiais. Ela era uma mesa de acácia ou de madeira de cetim, coberta de ouro. Isso fala de duas naturezas. Nós vamos ver que nos materiais que são apresentados também, tanto eles estão no nosso culto da igreja hoje, que é o propósito desse ensino, como eles se revelam também na pessoa de Cristo, porque Cristo é o altar do holocausto, Cristo é a bacia de bronze, Cristo é a mesa, Cristo é o candelabro, Cristo é o altar de incenso, Cristo é a arca, tudo aponta para Cristo. Então, essa revelação dos dois materiais, madeira de acácia coberta de ouro, fala do Jesus humano e do Jesus divino. Ele era humano, mas ele também ele tem uma natureza humana, tem uma natureza divina. Amém? Porque antes dele encarnar aqui, ele já existia. Sim ou não? Ele existia no seio do Pai, ele era oculto, ele não era revelado ainda, mas ele já existia. Ele existia, só que no guarda-roupa espiritual dele, ele se apresentava com outras roupas. No guarda-roupa espiritual dele, tinha vez que ele vinha vestido de nuvem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No guarda-roupa espiritual dele, tinha vez que ele vinha se apresentar e ele vinha vestido de anjo. Tinha vez que ele vinha vestido de rocha. Aleluia. Porque Paulo vai dizer que aquela rocha ferida lá era Cristo. Então ele vinha vestido de rocha. Ele vinha vestido também de capitão do exército de Deus. Porque Josué se prostrou e adorou, e anjo nenhum recebe adoração, mas aquele recebeu. Por quê? Porque era Cristo vestido de capitão da guarda do exército. Glória a Deus. Glória. Era Cristo então ali também. Então ele tinha essas roupagens que ele vinha no antigo. Então ninguém sabia quem ele era na verdade. Mas quando chegou o tempo da plenitude, aí a Bíblia diz então, Deus o fez conhecer, o Filho de Deus, que todo mundo conhecia como a palavra de Deus, se revelou sendo o Filho de Deus. Então o Filho de Deus é a palavra de Deus, a palavra de Deus é o Filho de Deus. O Apocalipse vai revelar isso, vai dizer, porque o seu nome é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então revela Cristo. Então ela tem duas naturezas. A mesa tem duas naturezas. Ela é de acácia, natureza humana. Ela é de ouro, revestida de ouro, natureza divina. A acácia é um tipo deteriorável. Cristo viveu num corpo perfeito, porque não tinha pecado. Mas era um corpo que ia envelhecendo, até que ele foi morto, ressuscitou, e aí agora esse corpo é perfeito, puro, santo, incontaminado, imaculado para a eternidade. O ouro, antes que ele viesse, já era. João diz que ele é um Deus todo-poderoso, ele é eterno, ele é infinito, porque todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele já era.
que se fundem para um e servem uma única peça. Assim ele se fez carne e tabernaculou entre nós. Então Cristo ele veio para restaurar a mesa. Ele veio para ser essa mesa da reconciliação entre o homem e Deus. Então, no aspecto dele como mesa, toda a nossa filosofia que nós vamos falar aqui é baseado na questão da mesa. Então, a mesa é lugar de reconciliação. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele fez reconciliação conosco na cruz. Os 4 pontas do altar apontam para isso também. Na mesa também, lugar de reconciliação, de compartilhar com Deus. Ele tinha em volta da mesa uma dupla coroa, como nós lemos aqui. Essa dupla coroa, ela aponta como uma espécie de proteção, como a mão de Deus se revelando, protegendo, para que as coisas não caiam da mesa, assim como as coroas em volta serviam para as coisas não caírem, aponta para a mão de Deus também em volta dos seus, protegendo para que eles não venham cair, não venham para tropeçar. Segundo aspecto, a coroa, ela tinha 2 aspectos. A primeira era de coroa de rei e aponta para a entrada triunfal de Cristo. Ele vem no jumento. Mas Apocalipse 19 diz que ele vem montado num cavalo branco. Mas ele vem com a coroa de rei. Ele é o rei. E os seus e nós estamos aqui como súditos obedientes, como ele também foi. É só nós lembrarmos dele no Getsemane. Ele se portou como um servo obediente. Terceiro, e a segunda especificação da coroa. A coroa dele também, em primeiro era de rei, em segundo lugar, sacerdote. A mesa tinha 2 coroas. A mesa aqui no tipo de Cristo, 2 coroas, uma de rei, a outra de sacerdote. Como sacerdote, a Bíblia declara que ele é nosso intercessor. Então a Bíblia nos declara que o nosso intercessor, está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só intermediador, ou intercessor, intermediador, entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Então ele é o nosso intermediador, é o nosso mediador entre Deus e os homens. Ele se revela como a escada de Jacó. Anjos vêm e vão sobre ele, porque ele é o mediador de tudo. Os pães sobre a mesa da proposição. A mesa tinha quatro pontas. Ele é o pão da vida que alimenta os 4 cantos da terra. A mesa tinha pães em cima. A mesa tem 4 pontas. Jesus, como um tipo da mesa para o mundo, ele tem pão que alimenta os 4 cantos da terra. Aleluia. Olha a revelação que ele deu. Leve desse pão, começando por Jerusalém, depois Samaria, depois Aleluia. Judéia, e então os confins da terra. Então ele é o pão da vida que alimenta o mundo inteiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Ide e leve esse pão às nações. Os 4 pés da mesa fala de sustentação, para sustentar a mesa onde está o pão. Também revela o ministério de Cristo através dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos são os evangelhos que sustentam o pão. Glória a Deus. Os 4 pés da mesa servia para sustentá-la com o pão em cima.
Os 4 evangelhos revelam esse fundamento que sustenta o pão da vida, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus.